Existe sempre uma dúvida nas pessoas, especialmente as que não têm a sua fé firmada nos princípios bíblicos, é a seguinte: aonde é o inferno? Para onde nós, humanos, vamos quando morremos? É verdade que as respostas para essas perguntas poderiam ter um alcance maior, visto que vivemos em uma época em que muitas igrejas e seus líderes evitam falar sobre o assunto. Por se tratar de um tema muito confrontante, muitos têm trazido palavras que agradam melhor aos ouvintes e que de uma certa forma satisfaça os desejos terrenos. Mas a verdade é que devemos pregar o Evangelho em sua totalidade, trazendo à luz toda a Bíblia, não apenas versículos pinçados, com as partes que nos convêm. A verdade tem que ser completa, e assim será a única que realmente pode nos libertar. Então vamos a ela. Esse livro fantástico chamado Bíblia Sagrada. Sobre esse destino mais temido da humanidade, aqui está o que Jesus disse: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Existem apenas dois destinos para aqueles que morrem. Você vai para o céu ou para o inferno instantaneamente. Por favor, note que Jesus não descreveu qualquer tipo de intervalo ou sono da alma, e esse não é o único versículo. Em Lucas 16, o pobre morreu e foi imediatamente levado pelos anjos para o lado de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado, e instantaneamente, no Hades, estando em tormento. Não há purgatório, não há sono da alma. A pessoa que morre será julgada de alguma forma e instantaneamente se encontrará desfrutando de Deus para sempre ou sendo miserável por toda a eternidade. A Bíblia nada fala sabe sobre o sono da alma. O purgatório não existe e a reencarnação é uma mentira. E finalmente, para o cristão, a morte deve ser o melhor dia de nossas vidas. Para onde vamos quando morremos? A resposta é rápida: cristãos vão para o céu, descrentes vão para o inferno, segundo as suas perversidades e obras das suas próprias mãos. Então surge uma outra dúvida: podemos ser expulsos do céu de alguma forma? Podemos ser o primeiro a pecar no céu e Deus nos expulsar de volta pelos portões dos céus? A resposta para essa pergunta é não. Mas por quê? Alguém pode perguntar. Isso tem tudo a ver com Jesus, o caráter e a natureza de Deus. Para você se perder mesmo no céu, isso afirmaria que a obra salvífica de Jesus Cristo não foi tão poderosa o suficiente para te salvar para sempre na ressurreição. O Pai diz que ele aceita o sacrifício perfeito de Cristo. Ele o aceita como sua obra para justificar o ímpio. O Pai está dizendo na ressurreição: estou satisfeito, e isso remove a maldição de nós, na ressurreição dos mortos. Além disso, para Deus te salvar e depois te condenar ao fogo eterno, significaria que seu caráter e sua natureza teriam que mudar. A Bíblia deixa claro que quando Deus te salva, Ele nunca, jamais, te condena novamente. A palavra eterno significa eterno, não que você ficará lá por 1 milhão de anos e depois será removido. A vida eterna é eterna. Mais um versículo para a nossa reflexão. Em Romanos 8 diz: e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Antes de haver um mundo, antes de haver átomos e moléculas e forças magnéticas, havia Deus. Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus te conheceu de antemão. A ideia aqui é que Deus colocou seu afeto sobre você na eternidade. Ele fez um pacto com seu Filho de que colocaria seu afeto sobre você. Cada um desses atos de salvação que Deus faz é para sempre. Ele não muda de ideia. Você pode saber, sem sombra de dúvida, que quando chegar ao céu, você ficará lá. Então seguimos um pouco mais a fundo. Satanás foi expulso do céu por pecar, assim como os demônios que o seguiu. Mas eles são diferentes de nós, são casos diferentes. Não existe nesse caso um sacrifício pelo pecado. Quando chegarmos ao céu e vermos Deus face a face, a ideia de que pecaríamos novamente ou que Ele nos expulsaria do céu após Jesus ter pago nossa dívida é ilógica e impossível.
E finalmente, o céu eterno será neste estado ressuscitado onde estaremos com Ele. Ele será o Rei dos Reis e reinaremos sob Ele, como seu povo para sempre. Como você poderia não ansiar por esse dia com todo o seu coração? Com isso aprendemos que qualquer um que está em Cristo está seguro nas mãos de Jesus, tanto na terra quanto para sempre no céu. Em sua passagem pela terra, Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Em Mateus 13, versículo 40, ele diz: assim como o joio é queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. A descrição do joio aqui significa aquele que pode prejudicar ou corromper aqueles que o cercam. E Jesus é mais enfático em Mateus 13, 41 a 50. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado, e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos ouçam. Se você por algum motivo tem dúvidas sobre sua fé, continue assistindo e compartilhe com um amigo. Este vídeo pode ser o mais significativo que você verá em toda a sua vida. Eu não digo essas coisas para te pôr medo, mas eu também tenho um compromisso com essas palavras, e você precisa ouvi-las. Em Apocalipse 22, versículo 19 e 20, ele diz: se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. E digo: venho em breve. Dito isso, não podemos imaginar uma vida longe da presença de Deus. Será fato em um tempo vindouro. Algumas pessoas, quando acordarem no inferno, estarão devastadas e não encontrarão água suficiente em seus olhos para saciar a necessidade de chorar. Estarão soluçando, dizendo: ó não, Deus me ajude. Ó Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Isso será a maior decepção que poderiam experimentar ao acordar no inferno, sem que Deus possa ouvi-los. Somente haverá o som de dor, sofrimento e ranger de dentes, que é uma característica da fúria humana. A raiva dos condenados não terão limites. Ainda há tempo para aqueles que escolhem viver na terra em pecado, preferindo as coisas das trevas e dizendo não à luz e rejeitando a verdade que é Jesus Cristo. Em contrapartida, se eu mentir para meu filho, nada acontece comigo. Se eu mentir para minha esposa, durmo no sofá. Se eu mentir para meu chefe, posso ser demitido. Se eu mentir para o governo ou matar alguém, posso ir para a prisão. O mesmo crime, punições diferentes. O que mudou? Aquele contra quem cometi o crime. Quando pecamos, cometemos um crime contra o soberano, santo, eterno e justo Deus. É por isso que devemos ser punidos eternamente no lago de fogo por nossos pecados. Precisamos entender isso. Por que a punição eterna para pecados temporários? Devemos reconhecer primeiramente que o pecado é uma grande ofensa contra Deus. Para Deus, não existe pecado pequeno ou pecado grande. Sem dúvidas, não peque, porque ele será uma ofensa maior do que assumimos. Achamos que não é grande coisa, mas deve ser maior do que pensamos. Definitivamente, o salário do pecado não é bom. Não é um destino que desejamos para nós mesmos ou para ninguém. Mas Jesus Cristo nos advertiu duramente sobre a verdadeira natureza do inferno. Em Marcos 9, versículo 43, ele nos diz: se a tua mão te faz pecar, corte-a. É melhor entrar no reino da vida com uma, do que com as duas mãos ir para o inferno, para o fogo inextinguível. E se o teu pé te faz pecar, corta-o. É melhor entrar na vida coxo do que com os dois pés ser lançado no inferno. E se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que com os dois olhos e ser lançado no inferno. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 está escrito: eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor. Estas fortes palavras deixam claro o aviso sobre a realidade inegável do inferno. Serás levado para lá, se não te afastares do pecado e te voltares para Jesus Cristo, o único Salvador.
É curioso como os seres humanos têm seguros para quase tudo na vida: carro, casa, eventos que talvez nem ocorram, mas negligenciamos proteger as nossas próprias almas do fogo eterno. Outras dúvidas nesse percurso podem ocorrer. Por que pessoas boas vão para o inferno? Vamos ver o que a Bíblia diz. Romanos 3. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. O segundo versículo é Isaías 60, e 4 diz: todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças como trapos de imundície. Todos murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos levam. Por que pessoas boas vão para o inferno? É uma falsa questão. A Bíblia deixa claro que não há pessoas boas, então pessoas boas não podem ir para o inferno, porque elas não existem realmente. Escolhemos pecar porque é isso que queremos. Estamos realizando Efésios 2. Os desejos da carne. Naturalmente amamos a escuridão. Quando estou na rua falando sobre Jesus, uma das primeiras coisas que todos me dizem é: eu sou bom. Aí eu pergunto: se você morresse agora, para onde iria? Ele responde: eu iria pro céu. Eu pergunto novamente: por quê? Porque sou bom. Se você enfrentar Deus no dia do julgamento, e Ele te julgar pelos 10 mandamentos, você será inocente ou culpado? Ele afirma: inocente. Pergunto novamente: todo mundo vai para o céu? Ele diz sim. Que Bíblia você lê? A Bíblia Católica. Bem, ela não diz isso. A Bíblia diz que Deus é santo e justo, e não inocenta os culpados. Êxodo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus não pede desculpas pelo inferno, e nós também não deveríamos. Enviar almas para o inferno é a obra peculiar de Deus. Note que enviar pessoas para o inferno não deixa Deus feliz, mas Ele o fará. Mas prefere salvar pessoas. Pense comigo. Você não faz um favor aos seus filhos ignorando o inferno. Eles precisam ser avisados. Estudar o inferno deve nos motivar a evangelizar e ajudar as pessoas a entenderem que precisam de um Salvador e perceber que a evangelização está no coração de Deus. É por isso que Jesus morreu. Então é isso que você faz. Você segue os passos de Jesus. Segue-me, e eu farei de você pescadores de homens. Todo cristão deve estar completamente horrorizado com a ideia de qualquer pessoa morrer em seus pecados. Não deixe esta questão te causar confusão. Deixe isso te motivar a compartilhar as boas novas. Estudar o inferno nos ajuda a apreciar o que Jesus fez por nós, para que não precisemos ir para lá. Considere quão horrível, quente e aterrorizante é o inferno. E Jesus suportou isso pelos pecadores, e depois foi para a cruz. A maioria de vocês sabem sobre a cruz romana. Provavelmente já viram filmes sobre isso, como Jesus foi pregado lá e uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça, e tudo isso foi feito por nossos pecados. Mas o que é impossível mostrar, mesmo nos melhores filmes, foi não ter noção do peso dos nossos pecados que foram colocados sobre ele, e todo o castigo de um Deus santo e justo caiu sobre a cabeça do Filho de Deus. Ele sofreu até o fim, e antes de morrer, gritou: está consumado, o que significa pago na totalidade. A escolha sempre será livre, e clara. Rejeitar o pecado é uma porta para a redenção. Aceitar Jesus confessando como Salvador achará vida, e vida em abundância. Agora, como forma de agradecimento, trago relatos de pessoas ao redor do mundo e pertencentes de vários tipos de religiões, outros ateus, que por alguns instantes tiveram a sensação de estar literalmente no inferno. Howard Storm, um professor de arte e ateu declarado, Howard Storm relatou ter tido uma experiência de quase morte após uma grave crise médica. Ele descreveu ter sido levado a um lugar de escuridão e terror, onde foi atacado por criaturas malignas. Eventualmente, ele chamou por Jesus e foi resgatado,
tendo uma transformação espiritual após essa experiência. Bill Wiese, autor do livro 23 Minutes in Hell, ou a tradução em português, 23 Minutos no Inferno, Bill Wiese relata uma experiência em que ele foi levado ao inferno e viu torturas e tormentos indescritíveis. Ele acredita que essa experiência foi uma visão dada por Deus para que ele pudesse advertir os outros sobre a realidade do inferno. Mary K. Baxter, em seu livro A Divine Revelation of Hell, uma revelação divina do inferno, Mary K. Baxter relata visões detalhadas do inferno que ela afirma ter recebido durante uma série de experiências espirituais. Ela descreve ter sido guiada por Jesus através dos diferentes níveis do inferno e testemunhado os tormentos sofridos pelas almas condenadas. Experiências de quase morte na cultura oriental. Em culturas orientais, como na China e no Japão, há relatos que incluem visões de infernos budistas ou taoístas. Esses infernos são muitas vezes descritos como lugares de punição para almas que cometeram más ações, e os relatos podem incluir visões de torturas e sofrimentos intensos. Reverend Kenneth Hagin, um pregador cristão pentecostal. Kenneth Hagin relatou em suas pregações ter tido uma experiência de quase morte em que ele desceu ao inferno. Ele descreveu uma sensação de horror e a presença de seres demoníacos até que ele clamou a Deus e foi trazido de volta à vida. Essas histórias, embora variem em detalhes e contexto cultural, compartilham temas comuns de tormento e escuridão, seguidos por uma transformação espiritual significativa para a pessoa que teve a experiência. Elas são frequentemente usadas como testemunhos religiosos para enfatizar a importância de viver uma vida moral e espiritual correta. Se esse vídeo agregou valor à sua vida, considere deixar um like. Peço que compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. Isso fará bem para você. Compartilhando a palavra de Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.